Queridos, vamos abrir a Bíblia. Você que trouxe em Lucas capítulo 2. Obrigado, Ricardo. Lucas capítulo 2, versículo 15 ao versículo 20. Diz assim: E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada numa manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer, ó Deus, por mais uma vez, ó Deus, termos a oportunidade de compartilhar da Tua Palavra, de meditar na Tua Palavra. Sabemos que a Tua Palavra, ela não volta vazia, porque assim o Senhor nos ensina. E que nessa noite o Senhor venha falar profundamente aos nossos corações, o Senhor venha ministrar em nossas vidas nessa noite, Pai. Obrigado por tudo que já aconteceu aqui, por cada oração, por cada louvor, por cada adoração, ó Pai. E que o Senhor venha encontrar cada coração nessa hora. O Senhor conhece o íntimo, ó Deus, de cada um aqui. Tu sabes o que se passa nesses corações. Ó Deus, e eu sei que o Senhor tem uma palavra, ó Deus, para cada um, individualmente. É o que nós te pedimos, ó Deus, ó Pai, certo de que o Senhor fará todas essas coisas, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos vivendo aí, né, o mês de dezembro, hoje 1º de dezembro de 2024. E esse é um mês de muita festa, é um mês de muitas comemorações, é um mês de muita alegria, né? Às vezes para alguns nem tanto, mas a gente vê muita celebração, né? A igreja então nem se fala, né? É tanta confraternização que a gente nem consegue acompanhar. A gente tem que dispensar algumas, né? Mas é um mês em que todos, né? Já de algumas semanas já estão se preparando, já estão até se antecipando para o grande dia, né? O dia do Natal. E as coisas andam assim tão diferente que eu estava voltando de viagem com a Sueli e ali em Palmas a gente foi no shopping dia 3 de outubro. E as lojas já estavam assim, todas enfeitadas, né? De árvore de Natal, de luzes. E eu falei, mas já? O povo está apressado, né? E então, assim, é uma época em que a cidade fica mais bonita, né? Fica com o brilho das luzes, com as árvores, os enfeites e tudo mais. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, que apesar de tudo isso, nós não podemos esquecer o que é verdadeiramente importante. Porque, às vezes, as pessoas, elas se perdem, né? No meio dos brilhos das luzes, na beleza das árvores, né? No encanto do momento. E tudo que as pessoas muitas vezes pensam é em comemorar. Comemorar muitas coisas, menos aquilo que deveria ser
comemorado. Às vezes, na mente de muitas pessoas, às vezes não, com certeza na mente de muitas pessoas, esse é um tempo de comer, esse é um tempo de beber, esse é um tempo de dar e receber presente. Mas nós, como cristãos, nós precisamos atentar, assim como é um versículo que me chamou a atenção aqui, foi o versículo 19, quando a palavra do Senhor diz que Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Esse é algo que nós, como cristãos, nós precisamos verdadeiramente nos atentar para isso. Maria estava ali ouvindo alguns relatos do que havia acontecido com os pastores, ali nos campos, quando os anjos vieram e anunciaram: olha, eis que eu vos trago boas novas de grande alegria, porque hoje em Belém nasceu o menino Jesus, o Salvador do mundo. E Maria, ela sabia do que estava para acontecer, que na verdade aquilo que estava acontecendo, que ainda haveria de acontecer, era algo de Deus, mas ela, como diz a palavra, ela guardava todas essas coisas no coração. Eu fico imaginando que ela não ficava assim, eufórica. Eita, eu sou a mulher, fui a escolhida, fui a separada, para ser a mãe de Jesus. Não. Ela ali na sua humildade, ela guardava no coração todas estas coisas, todas as palavras que estavam sendo faladas acerca de tudo que estava acontecendo, porque ela queria ver o cumprimento de cada coisa, dos detalhes. E então, irmãos, esse versículo é um dos versículos que me chamou a atenção quando eu estava lendo esse texto, porque às vezes nós desatentamos, nós não ficamos atentos àquilo que está acontecendo. Porque, como nós já falamos, Jesus, ele veio, e é um mês, embora não é uma data definida, não é uma data concreta de que ele tenha nascido, 25 de dezembro, todos nós sabemos disso, não vou estragar a alegria de ninguém. Mas, quando se comemora o Natal, nós deveríamos o quê? Nos voltar para Jesus. Não no sentido de chegar no momento do dia 25 e cantar parabéns para o aniversariante, mas saber que esse que um dia nasceu, foi o mesmo que também cresceu, foi aquele que cumpriu o seu propósito, foi aquele que se entregou, morreu numa cruz e ressuscitou o terceiro dia. E que um dia vai voltar para levar aqueles que estão aguardando a sua vinda. Então, irmãos, nós precisamos também guardar no nosso coração esta palavra. Assim como Maria, ela estava guardando cada detalhe, cada palavra que estava sendo dita. Nós não somos pessoas que não temos o conhecimento da história de Jesus, da história da igreja, do propósito de Jesus para com a igreja e para com as nossas vidas. Nós somos pessoas que conhecemos, e por isso mesmo nós precisamos guardar no nosso coração cada detalhe. Porque Jesus, ele veio, era um bebê, era uma criança, nasceu numa manjedoura, num lugar simples, num lugar pobre. Embora ainda hoje, 2024 anos depois, muitas pessoas ainda comemoram o Jesus da manjedoura, Coloca-se ali um Jesus na manjedoura, faz-se um altar, mas nós sabemos que ele não é mais criança. Ele cresceu forte,
né, poderoso em obras, como diz a palavra. É aquele que realmente veio para fazer a diferença. Então nós cremos que ele cresceu. Ele não é mais uma criança. E ele morreu e ele ressuscitou. Agora, para que mesmo que ele veio? Será que foi só para que nós pudéssemos ter mais uma data para se comemorar, mais uma data para festejar? Será que foi só para que no dia, né, que se aproximasse o seu nascimento, a comemoração do seu nascimento, nós tivéssemos, né, muitas ornamentações, muitas coisas bonitas, né, em todos os lugares? Não. Desde antes de nascer, ele já sabia o seu propósito aqui nessa terra. Que ele não viria aqui somente por vir, mas ele tinha um propósito. E ele viveu o processo e ele cumpriu o propósito. E por quê? E para que ele veio, irmãos? Jesus, ele mesmo disse certa vez: eu vim para os doentes. Eu não vim para os sãos. Lá em Marcos, capítulo 2, versículo 17, ele diz: olha, eu vim para aqueles que estão doentes. Eu não vim para aqueles que estão sadios, porque as pessoas criticavam Jesus, porque Jesus estava, né, se envolvendo com pecadores. E eles achavam que isso era inconcebível, porque se Jesus dizia ser quem ele era, ele não podia estar no meio de pessoas como ele estava. Mas então Jesus, conhecendo o pensamento, o coração daquelas pessoas, ele dizia: olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para aqueles que estão necessitados, eu vim porque o mundo não está bom, mas eu vim porque o mundo está um caos. O mundo jaz no maligno, o mundo está perdido. Mas eu vim para trazer esperança. Eu vim para trazer, né, abrir um novo caminho. E Hebreus capítulo 10 nos fala acerca desse novo e vivo caminho que Jesus abriu para que nós pudéssemos entrar por ele e ter acesso ao Santo dos Santos. Sabe, então, ele estava dizendo: olha, vocês estão tendo uma visão errada, uma visão equivocada. Vocês se julgam muito bons, e por isso vocês se afastam daqueles que estão precisando da sua misericórdia, e querem se reunir somente com aqueles que vocês acham que são bonzinhos. Não. E o próprio Jesus disse: se nós amarmos somente aqueles que nos amam, o que nós estamos fazendo de bom? Não estamos fazendo nada. Sabe, irmãos, e muitas vezes nós caímos nesse erro, porque vocês já pararam para pensar que muitas vezes a gente quer conviver mais com o povo da igreja, né? A gente não se envolve tanto com as pessoas que não faz parte do nosso rol, né, de amizade da igreja, quando na verdade Deus, ele está nos ensinando a ser como Jesus, porque ele veio para nos dar o exemplo. Ele nos veio para dizer: olha, você precisa, né, como nós ouvimos aqui esses dias, ter um propósito, né, algo assim que seja intencional mesmo. Se envolva com aquele que não conhece a Jesus, se envolva com aquele que precisa de Jesus. Não queira chegar também empurrando Jesus por goela abaixo. Não, mas ganhe ele para você primeiro. Depois você vai ganhar ele para Jesus. Então Jesus era assim. Jesus, se ele era convidado para ir jantar com os pecadores, ele ia. Quantas vezes, né, as pessoas diziam: olha, se ele soubesse quem essa mulher é, ele não aceitaria ela lavar os pés dele. Sabe, como nós muitas vezes somos bons em julgar, porque aquela mulher, ela estava fazendo algo
que aqueles que diziam ser os tais deveriam fazer e não estavam fazendo. Mas ela entendeu, porque ele mesmo disse, ele mesmo deu a resposta, olha, porque a quem é muito é perdoado, né? Esse também ele vai saber agradecer de uma forma extraordinária. E às vezes nós queremos julgar. Mas Jesus ele veio para os doentes. Jesus ele também veio para desfazer as obras do diabo. Sabe, lá em 1 João capítulo 3, versículo 8, a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo, ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ele não veio para ser subjugado pelo diabo. Ele não veio para ser destruído pelo diabo. Muito embora, quando você olha lá para Colossenses, no capítulo 2, versículo 14 em diante, lá está falando acerca do momento em que Jesus estava sendo crucificado, né? E o diabo, eu creio que naquele momento estava aplaudindo porque ele estava achando que estava derrotando Jesus. Mas, lá está dizendo, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Coloca o outro. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Sabe, naquela hora Jesus não estava sendo derrotado, mas ele estava sendo vitorioso. Ele estava consumando a obra, porque quando ele estava ali na cruz, ele diz, está consumado, está tudo consumado. Era isso que estava acontecendo, ele estava arrancando a dívida que nós tínhamos para com o diabo, uma dívida que nós não poderíamos pagar, mas ele veio para pagar o preço. E quando o diabo achou que estava derrotando Jesus, que agora nem Jesus e nem ninguém, ali mesmo o diabo estava sendo derrotado, porque ele estava pagando o preço. De derramar um sangue inocente, para resgatar, para redimir, para salvar, para libertar, porque a ele foi dado um nome que está sobre todo nome, um nome no qual todos haverão de confessar, toda língua há de confessar, e todo joelho há de se dobrar diante dele, porque ele veio para destruir as obras do diabo. Sabe, ele não veio somente para declarar mais um dia de festa, irmãos. Ele veio cumprir um propósito e nós não podemos esquecer disso, porque nós não podemos comemorar ou viver. Eu sei que vocês não fazem isso e nós não fazemos, mas muitas vezes as pessoas são tentadas em estar olhando sempre para aquele menino Jesus ainda. Não, ele não é mais criança, ele já viveu, ele já morreu, ele ressuscitou. E se você sabe da história, você sabe que ele vai voltar para arrebatar a igreja, ele vai voltar para nos levar, porque a palavra dele vai se cumprir, sabe, vai se cumprir. Então ele veio para destruir as obras do diabo. Quantas vezes o diabo está aí tentando destruir, como a gente sempre diz, ele veio para matar, roubar e destruir, mas o próprio Jesus está dizendo, mas eu também vim para que vocês tenham vida, e tenham em abundância, Porque se o diabo quer destruir de um lado, mas tem Jesus do outro lado que quer dar vitória. Mas isso depende de nós. Nós precisamos nos achegar a Ele. Nós precisamos nos aliançar com Ele. Nós precisamos andar com Ele. E precisamos reconhecer que isso é uma verdade. Nós não podemos, como conhecedores da palavra e como servos de Deus, viver uma vida de derrota, não. Porque Jesus Cristo já conquistou a sua vitória e a nossa vitória lá na cruz do Calvário. O diabo não tem poder, já não há mais poder, o diabo não tem mais poder contra a nossa vida, porque Jesus Cristo, ele ressuscitou. E Jesus Cristo, ele veio para libertar os cativos. Ele veio para arrancar os cativos lá das garras do diabo.
Quantas pessoas, talvez hoje aqui mesmo, tem pessoas que estavam presas, estavam cativas, estavam ali sem esperança, mas Jesus ele veio. Sabe, há uma verdade. A Bíblia fala de céu, inferno, luz e trevas. Então, a gente sabe que, de um lado, o diabo ele está ali trabalhando, fazendo as suas artimanhas, e ele também tem os seus servos, ele tem os seus súditos, os quais ele usa, assim como Deus também usa aqueles que são deles. E quantas vezes nós vemos pessoas que estão, sendo destruídas, pessoas cujos casamentos estão sendo, derrotados, pessoas que não prosperam, pessoas que não crescem, pessoas que não têm alegria, que não têm felicidade, pessoas que estão sendo cada dia mais derrotadas, porque elas estão presas. Na maioria das vezes elas estão presas nas garras do diabo, mas ele veio para libertar o cativo. Ele veio para colocar em liberdade aqueles que estão presos, aqueles que estão cativos, como está lá em Isaías, no capítulo 61. Ele veio para libertar. Sabe, esse Jesus que nós iremos comemorar, o seu aniversário, no dia 25, ele é tremendo, irmãos. Ele é tremendo. Moço de Deus, como diz o outro. Esse Jesus é tremendo. Sabe, ele não é qualquer pessoa. Ele faz coisas incríveis, maravilhosas, extraordinárias. Então, no dia em que nós estivermos reunidos, não vamos esquecer a pessoa principal, a pessoa que realmente deve ser reverenciada, que deve ser comemorada, que não é uma pessoa fraquinha, mas que é um Deus todo-poderoso, e Ele vai estar ali com a gente, sabe? Que não faça desse momento um momento de egoísmo, onde a gente vai ali só para poder comer, ganhar presente, não. Vira o seu foco agora para o outro lado. Vamos virar o foco agora para a direita, não é para a esquerda não, para a direita. Vira o foco para a direita, para o lado de Jesus. E vamos entender que nós estamos ali. Apesar de comermos, apesar de ganharmos e darmos presente, mas nós estamos ali para celebrar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém? Então, ele veio para libertar os perdidos. Ele disse, olha, eu vim, para libertar aquele que havia perdido, aquele que estava ali, sem esperança. Eu vim para isso, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E você é prova disso. Você estava perdido e você foi achado. Você foi encontrado, você foi salvo. E ele veio para os que eram seus. A Bíblia diz, veio para que eram seus, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, os seus não receberam. Ele veio para um povo específico, mas eles não receberam Jesus, mas nós recebemos Jesus. E nós recebemos a bênção que era deles, hoje nós desfrutamos dela. Você já pensou que privilégio? Que privilégio hoje nós podemos estar aqui, reunidos, cultuando, louvando a Deus, sabendo que pelo fato de eu ter reconhecido Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, o meu nome está escrito no livro da vida. E um dia
nós vamos estar todos juntos ali, né? Todos juntos. Então, irmãos, eu quero deixar essa reflexão aqui nessa noite. Como eu disse, às vezes as pessoas se antecipam muito, preparando, né, a sua casa, preparando para que ela fique bonita, com muitas luzes, né, com uma árvore de Natal e tudo mais. Mas muitas pessoas não sabem o verdadeiro propósito. Não sabem. O Natal não se resume em luzes, em árvores. O Natal é muito mais do que a gente pensa. Sabe, o Natal é um momento de reconhecer a grandeza do Deus que nos salvou, de reconhecer que Ele verdadeiramente é Deus, que Ele morreu, que Ele nos amou, que Ele nos transformou, e que esse momento é um momento de celebração, de vitória, de alegria, né? Então nós não podemos esquecer disso. Faça como Maria, que guardava todas estas palavras no seu coração, porque ela estava olhando como estava se cumprindo, né? Aquilo que Jesus estava, aquilo que Deus havia falado para ela através do anjo. Então, irmãos, não distraia com o brilho, não distraia com a beleza, mas foque os seus olhos em Jesus, porque eu sei que Jesus, Ele vai nos conduzir, Ele vai nos ensinar até como comemorar esse dia da melhor forma. Amém? Glória a Deus. Vamos passar então para a celebração da ceia.